and this fall I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Desde que LeBron James foi para o Miami Heat em busca de um título, fez com que o efeito LeBron James fosse criado. Ou seja, superestrelas estão pedindo para ser trocados a todo momento, onde o último dos moicanos a ser fiéis aos seus times foram o Kobe Bryant e o Dirk Nowitzki. E hoje vamos entender os principais motivos que levam um jogador a forçar uma troca, que pode ser desde um simples "quero ser campeão antes de me aposentar", ou até mesmo problemas na gestão e na cultura da equipe que podem fazer com que um jogador mude de time, e como isso impacta diretamente a audiência da NBA. Salve, manos e minas do Basca, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Antes do efeito LeBron James, houveram pouquíssimas superestrelas que pediram para ser trocadas, e uma das exceções foram o Kareem Abdul-Jabbar e o Wilt Chamberlain, que pediram para ser trocados para o Los Angeles Lakers. E basicamente os dois fizeram pelo mesmo motivo, e ambos também já tinham sido campeões pelos seus atuais times, e também já possuíam o status de superestrela, mas eles queriam estar em uma cidade mais badalada e culturalmente mais permissiva com os negros de sucesso da sua época. Claro que eles não foram os únicos a fazerem isso, mas sem sombra de dúvida, até os anos 2000, esses foram os nomes de peso, pois até então era um tabu superestrelas pedirem para ser trocados. E é por isso que caras como Reggie Miller, John Stockton, Tim Duncan, David Robson, Larry Bird, Magic Johnson e Isaiah Thomas nunca o fizeram. E quando a gente viu uma superestrela mudando de camisa, é porque eles já estavam velhos ou o time estava passando por uma reconstrução, como vimos acontecer com Hakeem Olajuwon, Scottie Pippen, Clyde Drexler e o Michael Jordan. Mas o que fez essa dinâmica mudar tão rapidamente? Na verdade, antes mesmo do efeito LeBron James, já havia acontecido pequenos feitos que foram a base para esse alicerce. E um dos primeiros foi com Karl Malone, que ano após ano, perdendo para o Michael Jordan, resolveu se juntar ao Lakers, formando um time recheado de veteranos e jovens promessas em busca de terminar a sua carreira com um título de campeão. E nesse mesmo elenco também tínhamos o Gary Payton, que após fracassar na panela do Lakers, se juntou ao Miami Heat e conquistou o seu tão sonhado título, e na temporada seguinte oficializou a sua aposentadoria. Outra coisa que fez esse efeito ganhar mais força nos anos 2000 foi o Vince Carter, que era tido por muitos como o novo Michael Jordan. E quando ele forçou uma troca foi algo inédito, pois até então ele era um jogador que estava no seu auge pedindo para ser trocado, mas sem ao menos ter chegado em uma final da NBA. Então podemos dizer que esse foi o efeito borboleta, que iniciou uma tempestade de trocas que estamos vendo hoje em dia. E agora precisamos entender a cultura dos títulos da NBA, pois é fácil ser fiel a um time quando você é campeão por ele, como os caras que eu já citei, pois você sempre será lembrado como uma lenda por lá, e provavelmente vão aposentar a sua camisa e do lado dela terá um banner de campeão. E tirando a idolatria dos fãs, o jogador pode ter o status de estrela ou de superestrela, mas se tornar uma lenda completa é somente quando ganha um campeonato. E caras como Dominique Wilkins, Charles Barkley, Patrick Ewing, Reggie Miller, Tracy McGrady, Steve Nash e Allen Iverson podem ter conquistado prêmios e ter grandes feitos em sua carreira, mas sempre serão lembrados por nunca terem sido campeões. Google me, you see that? Google me. You're a great player. You don't know what you're talking about when it comes to champions. You ain't gotta repair nothing. Seria equivalente dizer que o Palmeiras não tem mundial. Então a busca para serem campeões, para quando chegar a sua aposentadoria não ter que ouvir esse tipo de comentário é gigante. Ainda mais quando eles percebem que tanto ele quanto seus colegas que foram fiéis aos times, quando eles estavam velhos ou se lesionaram, a franquia facilmente os trocaram e deram um tapinha nas suas costas e boa sorte. Inclusive também foi nos anos 90 com o Michael Jordan que os jogadores começaram a enfrentar a diretoria dos seus times, pois viram camisa 23 e contra as falas do Jerry Krause. Jerry Krause, the Bulls general manager, says, quote,
Organizations win titles, not players, end quote. E podemos dizer que foi a partir daí que as superestrelas começaram a ter voz ativas nos times e não queriam mais ser tratados como mercadoria. Aliás, já que eles eram a mercadoria mais valiosa do mercado, eles queriam ser valorizados. E a saída do Shaquille O'Neal do Orlando Magic reflete um pouco sobre isso, pois ela foi motivada porque uma rádio local fez uma enquete onde os torcedores disseram que ele não deveria ganhar um salário máximo de 100 milhões de dólares, mesmo que tenha sido ele que levou o time pela primeira vez a uma final da NBA. E quando a cidade do Mickey fez uma oferta a ele, foi muito abaixo desse valor, e cansado de se sentir menosprezado pelos fãs e pela equipe, ele acabou assinando com o Lakers por mais de 100 milhões de dólares. Mas foi no Lakers que vimos o efeito Shaq acontecer, e é quando um jogador tem problemas com um time ou com algum jogador e acaba forçando a sua saída. E um dos casos recentes é do Kyrie Irving, que queria o protagonismo da franquia e acabou indo se juntar com o Boston Celtics. E também temos o efeito do Dwight Howard, que é quando um jogador tem problemas com seu técnico e força com que o time mande-o embora, algo que o LeBron James chegou a fazer no Lakers, também com o Darvin Ham. E por último, eu juro, temos o efeito Paul George, que é quando um jogador não se contenta em estar apenas em um time competitivo, para estar realmente em um time campeão, pois em suas palavras, ele disse: é uma organização que só se importa em ser competitiva, mas eles não se importam em vencer o campeonato. E antes da gente seguir com o vídeo, eu venho anunciar a nossa nova parceira aqui no canal, que é a Superbet, uma casa de aposta que conta com as melhores odds do mercado, onde você pode apostar no seu time do coração com total segurança, como eu tô fazendo aqui agora, apostando no meu Celtão. Ah, e não importa qual seja o seu esporte do coração, porque além de futebol, basquete, vôlei, sinuca e até mesmo e-sports, são jogos que a Superbet dá suporte. Então, se você é maior de idade e gosta de apostar com responsabilidade, se cadastra no link que tá aqui na descrição. Agora sim, recadinho dado, bora voltar pro vídeo. E nesse momento em diante, somando todos os fatores já citados, vimos jogadores que pensávamos que seriam eternos em suas franquias mudando de time, como o caso do Russell Westbrook, que foi parar em tantos times que já até perdemos as contas. Ou no caso do Jimmy Butler, que hoje é até difícil associar ele a algum time. E o mesmo vale para o Paul George, que muitos até esquecem que começou a sua carreira no Indiana Pacers. E esse processo de forçar as trocas está acontecendo com jogadores cada vez mais jovens. Mas qual é o impacto disso para a liga? Primeiro, analisando esse gráfico, vemos que o Brasil é o segundo maior a seguir a NBA nas redes sociais, quase ultrapassando inclusive os Estados Unidos. E o que isso quer dizer na prática? Que provavelmente você começou a torcer para um time por causa de um jogador, já que você não tem laços com a franquia a qual ele pertence. E quando o seu jogador favorito deixa o time, você também deixa de torcer para esse time e passa a torcer para a nova franquia dele. Ou em muitos casos, você acaba perdendo o interesse pela liga e deixa de acompanhar a NBA como fazia antigamente, visto que raramente o jogador, quando ele força uma troca, no seu novo time ele consegue ser campeão, como estamos vendo o Damian Lillard e o Kevin Durant, ou como caras como Carmelo Anthony e o Chris Paul. Mas para piorar um pouquinho mais, quando analisamos a audiência da NBA globalmente, vemos que 23% dos americanos assistem aos jogos online e 10% é a taxa de pessoas que assistem na Europa, contra os surreais 52% dos chineses que assistem os jogos online. E por que eu estou falando disso? Porque a maior receita da NBA vem dos direitos de transmissão dos jogos, tanto que esse ano tivemos várias empresas brigando para tê-los, onde a liga recebeu uma proposta de 77 bilhões de dólares. E a cultura dos super times gera uma falta de competitividade, já que em vez de um time ter uma ou duas super estrelas, agora ele passa a ter 3 ou 4 em um mesmo time. E aquela franquia que estava conseguindo se destacar por ter uma jovem estrela, acaba tendo que trocá-lo e voltando para a estaca zero de novo. E nesse caso, o impacto das trocas acaba sendo imediato, pois os times acabam perdendo muitos seguidores no Instagram, assim como a sua audiência acaba despencando também. E uma parte disso é porque os torcedores são fãs dos jogadores e não do time em si. E a outra parte dos torcedores que ficaram firmes acabam se desanimando, vendo seu time definhar, já que raramente ocorre uma troca equivalente quando esse
tipo de troca é feita. E não preciso dizer que a falta de competitividade e de rivalidade é a receita perfeita para o fracasso, pois pegamos o caso do Golden State Warriors, que quando deixou de ser competitivo, foi perdendo todo aquele hype que tinha lá em 2015. E como temos super estrelas ficando cada vez menos tempo em suas franquias, não dá tempo para criar uma rivalidade como antigamente. E o máximo que experimentamos disso é quando um ex-companheiro de time enfrenta a sua equipe, como o Kevin Durant enfrentando o Oklahoma City Thunder ou o Kyrie Irving enfrentando o Boston Celtics. Mas não podemos negar, financeiramente a liga está indo muito bem atualmente. Também contrato desse Ave Maria. Mas nesse ritmo é questão de tempo para que haja cortes bilionários em seus contratos de transmissão, já que os super times faz com que muitas franquias não tenham relevância e somente um ou dois times podendo montar panelas também não vão sustentar a liga. Mas e aí? O que você acha que a NBA pode fazer para evitar esse tipo de troca, sem também desrespeitar os direitos dos jogadores? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E aproveita também, já deixa o like, porque isso mostra pro YouTube que você curtiu o nosso conteúdo e assim ele nos recomenda para mais fãs de basquete. E se você for novo por aqui, mano, também aproveita e se inscreve para fazer parte dessa comunidade que só cresce. Mas agora sim eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela e falou!